alguns guitarristas que têm essa cancha profunda e também uma linguagem particular, que é o seu caso, eles têm seu próprio jeito de pensar, né, a harmonia. E às vezes a gente simplifica na cabeça. E não uma coisa complexa, mas encontra maneiras simplificadas de entender as coisas. Mas esse é o presente que eu ganhei quando toquei com o Johnny Alf. O que acontece? Dentro daquele repertório que se tocava ali, que era... Tá tudo escrito, tá tudo... Então eu não enxergo mais a harmonia por acorde. Eu enxergo por blocos. Então, eu não... É igual a ler, né? Quando você lê uma frase, praticamente quando a gente lê... Leitura musical, não. Tô falando leitura de palavras. Sim, você lê a frase, você já entende o bloco inteiro, né? Você não lê que o... Você bate o olho na palavra. Bater o olho, você já viu quase... Tem a coisa da leitura dinâmica, né? Que os caras vêm daqui pra cá e depois juntam tudo. É louco pra caramba, mas... É assim, né? Que os caras leem, tipo... Eles, às vezes, pulam a palavra porque eles já meio que entendeu. Eu, quando leio, eu tenho que ler um por um, né? E a harmonia é mais ou menos isso. Então, às vezes, você, por exemplo, aprender uma harmonia longa, complexa, se não for muito mega inventada, né? Porque o cara pode quebrar os padrões, você entende um padrão inteiro, né? Com os 2/5, de tantas músicas que você ouviu, né? De tantas possibilidades harmônicas que você encontrou dentro das canções. Então aquilo, claro que, não é uma coisa que você vai aprender em uma semana, mas, por exemplo, 1 ano e meio tocando aos 17 anos, esse monte de harmonia, cara, assim, nem que eu fosse muito burro não ia entrar, entendeu? Então, assim, no meu subconsciente já tá aí, cara. Às vezes posso não estar muito acordado, né? Hoje eu tô meio zumbizão. Eu vou demorar mais um pouco, mas, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Quando a gente grava com o Djavan, ele vem com umas músicas compridas pra caramba. Ele toca e a gente não tem nada escrito. E ele toca uma vez, 2, a gente acaba internalizando a harmonia inteira. Que legal, cara. E você é um cara que tem uma memória harmônica, assim, de ouvir as músicas em geral, do rádio, o que você está ouvindo, e falar... Música pop, sim. Agora, é porque, assim, quando eu falo isso, tem uns caras que são bizarros. Eu não chego a ser bizarro, não. Eu conheço uns caras que, assim, ele canta... outro dia o Julinho Teixeira, que é um maestro, gravou com um monte de gente, Simone, o cara que fez o arranjo do Evidências. Ele fez um negócio meio parecido que o Rick Beato fez com o filho dele. Ele pede pro cara, não, vai lá. O cara no piano, ele faz assim, 4 notas. Mas assim, tipo... aleatório. Qualquer coisa. Aí ele fala, dó, si, tá. Isso é nem pensar. Isso é só para alguns caras que são meio ETs, como o Julinho, que é um músico incrível. Mas em termos de musicalidade, eu guardei muita informação harmônica. Então, eu tenho facilidade de reconhecer, né? Isso é interessante, aquela coisa que o teu professor meio que colocou em você, né? Tipo, validou o seu processo. Que era porque eu ia me enrolar. Até hoje, quer dizer, eu entendo modos hoje, mas eu tenho uma dificuldade muito grande de transformar em prática uma teoria se eu não tô... É como se o cara falasse assim pra você, olha só, o morango é um tipo de fruta que tem um gosto assim, 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 assado. Na teoria, o morango tem um gosto, mas quando o cara comer, ele vai dizer, então é isso que é isso. Então, quando o cara fala lócrio e não sei o que, aquele monte de nome... Hoje eu entendo, mas não decorei. Mas eu lembro que pra mim aquilo foi cara, vou tocar. E aí isso me ajudou. Mas ao mesmo tempo eu gostaria de ter aprendido isso naquele tempo. Não sei pra quê, na verdade. Que só pra que num momento... É porque, de fato, em 40 anos eu nunca usei. Nunca falei pro cara, eu toco lócrio. Sabe? Você tá lócrio? Tá lócrio. Agora eu entendo lócrio, mas não sei qual o nome, entendeu? Entendi. E não tô, pelo amor de Deus, não tô dizendo que teoria não é legal. Não foi legal pra mim.
né? Eu que sou um débil mental, que não consigo. Mas Não, porque eu cara, conheço mas muita que- gente que tem uma consciência muito grande, né? Dos campos harmônicos e tudo mais. Aí, por exemplo, você falou do Djavan, né? Que, engraçado, ele é uma anonimidade de todo mundo que esteve aqui. O cara do hip hop, o cara do sertanejo, o cara do rock. Tem muitas diferenças, né? Entre as coisas que gostam, background, as coisas, né? Mas o Djavan é impressionante, que quase que uma unanimidade entre todos. E a banda do Djavan é o suprassumo, acho que assim, dos músicos, né? Das bandas que tem no Brasil, pelo menos imagino. É uma referência. As bandas, né? As diferentes formações sempre foram referência. E você falou dessa coisa assim de, não, eu vou ter o meu jeito de fazer. E que o que ele toca e a galera logo pega e sai tocando. Como é que são os outros músicos que trabalharam contigo lá? Também nessa onda, ou mais só tem- eruditos, mais ali formados? só tem ninja. É tudo ninja, né? O menos ninja, pô, já deu a volta ao Japão, já foi samurai. É foda. Tá né? ali só Paulinho Calazans, O Calazans Pô. ainda tá na banda? tá na banda. Agora quem tá na banda é o Castilho também. O Castilho fez João uma turnê, Castilho, eu sim. fiz uma, depois ele fez outra. Ele agora tá lá, que também que é um músico, assim, aliás, meio irmão. Sensacional. Tá lá no nosso grupo e nunca falou com a gente lá no grupo. Ele não fala, né? Olha Nunca só. falou com a gente. Vou João, provocá-lo. pô, vamos provocá-lo. Vou provocar. Gênio, um cara também, o baixistas, Marcelo Mariano, Arthur Depala, que são todos músicos, Arthur Maia. E se você pegar as formações antigas, são os maiores músicos Pois é. são os que eu mais admiro, assim. Sim, assim, não deve nada para essas formações não. aí, do Chicoria, Não. não é? Eles são... Calazans é um gênio, assim, poucas vezes vi um músico... E pra mim tem uma coisa que o Calazans, quando junta com o Djavan, tem uma coisa orgânica, rítmica, que eu falo pra eles, cara, vocês vieram do mesmo planeta e esse planeta é bem distante daqui. Porque Legal, é muito, cara. assim... É muito rico ritmicamente e muito rico harmonicamente e muito rico melodicamente. Então, eu acho que música é assim, não importa se não é a tua praia. Eu admiro milhões de músicos que não são da minha praia e eu gostaria de poder ter aquilo que eles fazem. O que é legal da música é do jeito que cada um faz, né? A entrega, né? O que você vai fazer com aquilo, né? E isso vem de qualquer estilo e qualquer... Não precisa ser complexo também, não. E também não precisa ser... Eu acho que a qualidade é da maneira que você faz, né? É a espontaneidade. E o Djavan tocando violão, você olha assim e fala, que isso, cara? Parece que o violão nasceu com ele, assim. E ele pode ficar, sei lá, um tempão sem tocar, você vê que ele vai tocar meio... um dia sem tocar, um mês, quanto for, mas vai ser incrível sempre. Cara, essa galera aí, João Bosco, João Djavan, Bosco, Ivan Lins. Ivan Lins, eles têm um negócio assim que você não encontra em nenhum lugar do mundo. Quer dizer, não tô tão aprofundado com a cena da música da Tunísia, por exemplo. Não, sempre vai ter músicos incríveis, mas é que a curiosidade é que eles têm uma comunicação, digamos, com os mortais, entendeu? Porque Sim. se você vai ver a música do verdade. Milton também, é muito sério, né? A profundidade. Mas não é hermético. É algo que você ainda ouve e você diz, cara, você não tá gostando porque é incrível, você tá gostando porque é bonito. E depois você percebe que é incrível, né? Sim, Então isso é uma coisa que eu admiro neles muito. é verdade, cara. Aliás, eu acho que tem dois vetores na busca, né, pela musicalidade, tanto quanto o aprendizado como forma de se expressão, que eu coloco assim: de um lado, impressionar, e do Sim. outro, emocionar, né? Tem coisa que super emociona, mas não necessariamente impressiona, e tem coisa que super impressiona, mas não necessariamente impressiona. Esses caras que a gente tá falando, eles têm assim uma coisa bem no meio ali, sabe? Bem equilibrado, de tipo, emociona e impressiona no mesmo pé.
E Eu vou te falar, eu adoro músicos cerebrais também, que eu admiro muito. Por exemplo, eu vou falar um negócio, alguns vão Vamos fazer zoar. um corte polêmico aí. Não, por exemplo, eu não conhecia a Dream Theater Não? até 2 anos atrás. E não vou dizer que conheço pra caramba. Mas eu vi uma vez o Petrucci tocando num lugar e falei, pô, legal, cara, gostei do som desse cara, né? E, coincidentemente, por algum motivo, eu fui parar até em alguns equipamentos, o compressor dele e tudo mais. E de uns 3 anos pra cá, eu comecei a xeretar mais ele, né? Graças à internet, a tudo isso. E aí, fui ouvir algumas coisas e eu fiquei apaixonado, cara, porque é uma mistura da coisa prog com a coisa do metal que vem do rock, que eu adoro. Eu só não, por exemplo, eu não toco metal porque eu não me sinto... digamos, acho que tem que ter uma precisão no que vocês tocam muito grande, que é um treinamento que exige muita dedicação para você fazer isso direito. E eu, às vezes, não tenho essa dedicação para essa parte, né? Mas quando eu ouço, eu falo, caralho, aquelas frases que vêm todas e todo mundo cincadinho... Pra mim é como se fosse o melhor da música erudita dentro do rock, né? Então eu acho isso sensacional. E não conhecendo o Dream Theater, eu comecei a pesquisar e a ver mais o universo dele. E o universo do Petrucci é um universo técnico. Ele mesmo exalta isso. E, por exemplo, eu conheço músicos que acham, não tem nada a ver. Pra mim, não... Assim, eu, por exemplo, sou mais do blues porque é onde eu me sinto confortável. Mas eu já tentei fazer um monte de frase que não rolava. Eu acho muito curioso, porque muitos músicos que a gente admira, você não sabe como chegaram naquilo, né? O Scofield falou uma coisa, que um dos músicos que eu mais admiro, o que eu mais admiro no Scofield? O oposto disso, que ele é um cara que ele sai tocando e parece que ele vai se perder e que cada coisa que ele faz é mais genial do que a outra. Aí ele falou uma coisa que eu falei, cara... Por isso. Ele falou que ele tentou muito tempo tocar igual um monte de gente e não conseguiu. Aí falou, saiu isso. E é meio isso, né, cara? Acho que cada um tem um caminho onde ele vai ficar, onde ele vai brilhar mais. E acho que a gente tem que saber encontrar isso na gente. Sim. Porque com certeza se você se assumir como você vai estar entregando o melhor para os outros e as pessoas vão gostar mais, né? Então, é isso que acontece comigo. Eu vou por um caminho porque num outro. Sabe, esses dias agora eu falei, pô, minha paletada tá horrível. Aí, por exemplo, ficou vendo o Edu. Eu falei, Edu, cara, bicho, como tu ele faz isso com a paleta, cara? E um esculacho, porque, cara, isso é difícil pra cá. É muito mais difícil do que isso aqui. Sim. E eu admiro essa precisão que ele tem na técnica dele. Mas que eu sei que eu posso até melhorar um pouquinho, mas eu não vou ter essa técnica. Porque eu acho que não é só estudar. Cara, eu já te aviso, é de cada um. Se comparar com o Edu é muito frustrante. Sim. Sai dessa. Porque realmente é um nível que... Porra, o Edu é um dos maiores do mundo. Do mundo. E eu lembro quando o Wander me apresentou o Edu. Mais bonito. Ele tá bem no meio. Ele tá no meio, De emocionar e impressionar. A gente fez um show agora, tributo ao Jeff Beck, e eu convidei ele. Porque eu conheci o Edu com 17 anos na casa do Wander, né? Ah, que legal. Do Wander Tafo. E aí eu falei, cara, bicho, pô, eu já gostei dele daquele tempo, fui acompanhando. E enfim, aí agora rolou a oportunidade de poder tocar com ele, né? Pô, que legal, bicho. Ele esteve aqui, né, com a gente. E, puta. Eu vi. Aliás, ele até mostrou um negócio, eu falei, cara, pô, e é tipo assim, toca agora. Ele vai. Não é tipo assim, não, peraí que eu vou esquentar, né? Exato. Não, e depois reclama, porra, não deu tempo nem de esquentar. Mas... Nossa senhora. Ainda bem que não esquentou, cara, que já, né?